Faculdade de Medicina de Marília é uma das mais importantes aqui do estado de São Paulo e, por sua vez, por ser gratuita, é uma das mais desejadas, uma das mais concorridas. Seu vestibular é feito pela VUNESP. Se tem VUNESP, tem inglês. Se tem inglês, eu faço a resolução aqui para você. Roda a vinheta aí, vamos lá, rapidinho, igual como tem que ser a prova da FAMEMA. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos lá, tem prova da VUNESP e eu venho aqui e faço resolução da prova de inglês para você. Hoje, da prova da FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, que é uma faculdade muito legal. Tem muita gente que estudou comigo que está lá hoje porque uma das coisas que ela fez foi gabaritar inglês. Você que está assistindo esse vídeo certamente sabe dessa característica. Essa prova da FAMEMA, você tem que acertar quase toda a prova quase inteira. É meio insano um negócio, tá certo? Dentro da média já é uma coisa puxada. Imagina você chegar para uma prova e ter que acertar tudo. Então, o meu papel aqui é não deixar passar nada. Eu tenho que contribuir com você para que você possa acertar todas as questões dessa prova. A boa notícia é uma prova da VUNESP. A VUNESP é uma prova que segue um padrão. Então, você pode se preparar de uma forma um tanto quanto previsível. Dá para você se preparar, dá para entender como é que funciona a prova. A desvantagem é que a VUNESP sabe que a sua prova está ficando um tanto quanto previsível, então ela está tentando achar pontos para quebrar essa previsibilidade, porém, sem ferir uma lógica de uma prova que a gente entende como boa, com uma prova bem feita, com uma prova até, vamos dizer assim, organizada. O que eu quero dizer com isso? E para quem que eu estou mandando alfinetada? Quem está assistindo aqui já sabe para quem que eu estou mandando. As provas estão ficando um pouco complexas em alguns lugares aí. Vamos dar nome aos bois? Unicamp, FUVEST. Fizeram provas com questões muito boas, mas as alternativas muito ruins. Uma tentativa de aumentar a complexidade e dificuldade, mas ficou muito ruim. A VUNESP não faz isso. A VUNESP gosta de algumas observações. Eu tenho aqui no meu canal outros vídeos falando sobre como funciona a prova da VUNESP. Na verdade, a melhor coisa que você pode fazer é entrar lá no meu curso. Hoje está com preço de uma aula particular. Uma aula particular você ganha todo um curso, tá certo? E lá eu te explico quais são os principais eixos de uma prova da VUNESP. Primeiro eixo, leitura. Segundo eixo, termos de coesão e clareza. Conjunção, pronome, pronome relativo. Terceiro eixo, vocabulário. Eu vou te mostrar isso, como vai fazer nessa prova. Então, eu vou resolver a prova aqui para você. São 5 questões, só que eu vou fazer a prova, a resolução aqui com você, como se eu estivesse fazendo a prova, eu mesmo. Então, você vai ver que eu vou fazer numa ordem diferente, que é para te ajudar a construir essa abordagem de prova. Por quê? A coisa mais importante dentro da prova é você ganhar tempo. Então, se você se prepara adequadamente para essa prova, você consegue fazer essa prova em menor tempo. Por quê? A VUNESP dá presente para você que se preparou. A VUNESP presenteia você que é meu aluno, que está no meu curso. Por quê? Ela sabe o que vai cobrar, eu sei o que ela vai cobrar, eu falo, VUNESP, eu sei que você vai fazer assim, eu sei que você não quer que meus alunos decorem tabelas, então eu vou ensinar assim. Ela fala assim, então eu vou deixar passar. Então ela dá presentes para você que se prepara. O presente é, você olha para a questão e já responde automaticamente. Vamos lá? Falei pouco dessa vez, tá? FAMEMA. Questão número 1. Você já sabe, se é uma prova da VUNESP, você já sabe que a primeira questão é sobre o texto. Que é a última questão que você vai fazer. Você não vai fazer essa questão, você não vai começar a sua prova por aqui. Por quê? Você não vai ler o texto todinho e resolver. Professor, mas no Enem você falou que era para ler. Na Unicamp você falou que era para ler. Cada prova, cada banca, uma abordagem diferente. O que você estuda para cada prova é igual. O que você estuda para cada prova é igual. A maneira como você vai fazer a prova é diferente, tá certo? Vai envolver o seu tempo. Então, a 31, então vamos anotar aí, A 31 eu não vou fazer agora. A 31 eu vou pular. Então, deixa eu anotar aqui.
31. Pulei, por quê? É de texto. Depois eu volto aqui, tá? Vamos para a próxima. Deixa eu só ajeitar aqui que eu tô... Aê, tava cortando a minha cabeça ali. Bora. Pula 31. 32. Pô, essa aqui, quem é meu aluno... Não vou falar que responde de olho fechado, porque olho fechado em vestibular é treta, mas... Cara, presentaço. Do, although, even though, contraste e troca entre eles. E qual que é a ideia? No entanto, porém, embora. Letra C. Bateu o olho, acertou. Mas, professor, não tem exceções à regra? Tem. Vem comigo. Tem os vídeos aqui, outras provas que aparece essa questão. Tem lá no meu curso, tá? Mas o do, qual que é a exceção do do que você pode ver às vezes em alguma prova vai aparecer para você? O do vindo no final depois de vírgula. Mas ali ele não tem como trocar com ninguém, tá? Então ele vai vir desse jeito assim, ó, fazendo uma ressalva, tá bom? Essa é a exceção que pode aparecer. Do jeito que ele veio aqui, pediu o equivalente em português, ideia de contraste, uma vez que, conclusão, né? Explicação. Conforme, decorrência, contanto que, condição e sem que, exceção. Então sobrou quem? Letra C, embora com tranquilidade. Aluno meu olha isso aqui e fala, obrigado, VUNESP, por ter me presenteado essa questão. A mesma coisa aqui, só que aqui a gente vai ter que raciocinar um pouco. Aqui a gente vai ter que pensar um pouquinho. Por quê? Olha só. O que a VUNESP está fazendo aqui é o que ela tem se preparado nos últimos 3, 4, 5 anos para evitar que o aluno chegue com decoreba, com tabela, com memorização. Por exemplo, as. Você pode decorar que o as é conforme. Você pode decorar que o as é de acordo. E você chega na hora da prova, olha para esses exemplos aqui, o que você percebe? Caramba, na verdade o as tem diversos usos na língua inglesa. Então, o que você pode fazer aqui para te ajudar, para você acertar a questão? Primeiro, quando você está se preparando, você sabe que o as, assim como o while, enquanto, e o whereas, enquanto que, são tanto conjunções que podem indicar a ideia de alternativa, quanto conjunções que podem indicar a ideia de contraste. Essa é uma delas. Deixa eu ver se está fazendo muito barulho aqui em casa. Tá, né? Eu fiquei em silêncio aqui, aí a furadeira do vizinho tá aqui, tá. Paciência, gente, vamos em frente. Como é que você resolve esse tipo de questão? Eu vou aqui com você, eu vou dar uma rabiscada no texto. Quando vier esse tipo de questão, o que a banca quer de você é isso aqui, que você observe essa primeira oração, the issue is urgent for primary destinations, e separa. The issue, o assunto é urgente para os principais destinos de turismo. E do outro lado, você tem International Travel Surges After COVID-19 Lockdowns. As viagens internacionais aumentam depois do lockdown do Covid-19. Então, qual que é a ideia que há entre esses pedaços de texto? É isso que a banca quer de você. A banca quer que você seja um leitor, quer que você seja uma leitora. E por ser um leitor, uma leitora, você entende o que está escrito. E por ser leitor, leitora, você domina esses recursos linguísticos que eu chamo, para nos ajudar aqui de uma maneira didática, de coesão e clareza. São esses termos que a banca quer saber se você entende, ao invés de traduzir. Porque o as tem diversos sentidos na língua inglesa. É um dos termos que tem esses diversos usos. Então ela quer ver se você consegue fazer a leitura e entender a ideia. Então, o que acontece? Você tem aqui, a França está preocupada que tem os lugares sendo muito visitados, está com overtourism. Então, esse assunto é urgente para os principais destinos de turismo. E do outro lado, o aumento das viagens internacionais depois da liberação do lockdown após o Covid. O que tem entre essas... Deixa eu pôr aqui. Ó. Não, aqui. Aqui. O que tem entre essas duas ideias? Tô perdido aqui, hein?
que está rolando aqui? Qual é a conexão? Qual é a correlação entre essas duas ideias? Uma afeta a outra? A gente vai procurar essa mesma ideia. Elas estão conectadas de alguma forma. Quem impacta em quem? Então, como a gente vê aqui, ó, esse assunto está ficando preocupante. Uma vez que, considerando que as viagens internacionais aumentaram. Certo? Aumentaram as viagens internacionais. Vamos ver aqui nas frases. Então, qual é a ideia que eu tenho aqui? De uma decorrência. Conforme foi relaxando o lockdown, esses lugares acabaram sendo muito visitados. Eu vou procurar essa ideia nas alternativas. Letra A. O livro foi banido de Paris e as duas obras subsequentes, os dois livros subsequentes. Assim como, né? Então, eu estou tendo aqui um exemplo, uma adição, não é o caso. B. É melhor a gente deixar as coisas até que, da mesma maneira que elas estão, até que a polícia chegue. É melhor a gente deixar as coisas aqui até que a polícia chegue. Também não tem essa ideia de decorrência. Letra C. Please turn out the lights. Por favor, desligue as luzes. You are leaving last. Uma vez que você será o último a sair. Você é o último a sair. O último que sair, apague a luz. Não é a mesma ideia de decorrência, né? Uma vez que... Acho que não. The number of undecided voters begins to drop as the elections get closer. O número de eleitores indecisos, undecided, começou a cair, to drop, cair, conforme as eleições vão se aproximando. Get closer, chegar perto. A letra D. É a mesma ideia. Um evento vai acontecendo e tem consequência no evento seguinte. A letra D. Letra E. Ele trabalhou como diplomata nos Estados Unidos e na Arábia Saudita. As como um exemplo. Então, 33, letra D. Talvez para você que não tenha o quê? Uma familiaridade com os textos ainda, com o vocabulário, é muito difícil você conseguir chegar nessa aqui. Eu entendo você, tá? Como é que a gente faz isso? Intensificando a leitura. Como eu faço, Pro? Eu te ensino, tá? Vou te dar uma dica aqui rapidinho. Quais textos eu leio, professor? Da prova. Começa pelas provas. Se você faz prova antiga, você nunca erra, tá? Se você esgota as provas antigas, aí sim eu te falo. Vai lá no Economist, vai no New York Times, mas por enquanto tá tudo bem. Se você fizer prova antiga, tá legal. E o que eu ia te falar, o limite de palavras que você pode aprender por dia são 7. Aprender o que é? Você lê o texto, não conhece a palavra e você tenta derivar o sentido dela. Você pensa na palavra, você escreve a palavra. Tenta descobrir. Põe no papel o que você acha que é. Aí você vai no texto, vê se faz sentido. Aí, para fechar essa tarefa, você vai no dicionário. E aí olha o sentido, vê se bateu o que você pensou. Ou se, nossa, pensei uma coisa totalmente errada. Mas você se esforçou, você trabalhou, você foi para cima. Então isso vai te ajudar a memorizar. Isso é muito importante. Mas no máximo 7 por dia. Fez 7? Para. Quer jogar no Anki? Joga. Tem caderninho? Caderninho. Dia seguinte, releia o pedaço e avança mais um pouco. Professor, vai demorar? Não vai demorar. A hora que você partir para o segundo texto, você vai notar que palavras que você aprendeu no primeiro vão estar no segundo e subsequentemente no terceiro. Confia. Pode confiar. Vai acontecer. Pode confiar. Pode confiar. Isso fica tranquilo. Eu já vi acontecer com os alunos, tá? E não sei o que estou falando. É ciência. Tem ciência por trás disso aí. Já fizeram esses estudos, tá bom? Não se preocupe. É assim que você vai fazer. E tenha prazer no processo. Tá? Tenta não se apavorar, tenta não ter muita ansiedade. Faz assim que vai dar certo. Vamos para a próxima? Vamos virar a página aqui. Nessa questão 34, já dava para você acertar só de ler o enunciado por você conhecer o vocabulário. O que ele está falando aqui? Ó? O trecho do segundo parágrafo. Graças ao plot é o roteiro,
da série de detetive do Netflix, eu acho que é Lupin que chama, né? Que ele é francês. Só fala Lupin, mas acho que é Lupin, que é o ladrão sofisticado, não é isso? Graças a, por causa de. Então, aqui no caso, seria causa. Só por você ler o thanks to, seria a causa. Só que assim, talvez você ficar um pouco ali na hora da prova, ficar um pouco inseguro, não tem problema nenhum. Pode voltar no texto. Eu entendi que dava para bater o olho aqui e responder. Mas se quiser voltar no texto, não tem problema. Eu vou dar uma corridinha lá para a gente fechar a 34. Então aqui no texto, aí não vai ter jeito, eu vou ter que colocar o óculos porque não enxergo. Olha só. No famoso canal da praia de Etretat, acho que é assim que fala, é francesa, não fui pesquisar esse nome francês, quem sabe francês é a minha fala. Which saw a tourism surge, que viu um turismo surgir graças ao roteiro. Pronto, você entendeu. O turismo no canal de Etretat surgiu por causa da série. Tipo, ninguém ia lá, apareceu no Netflix, a galera começou a frequentar. Então, por causa da série, criou um grande fluxo de turismo na região. Então, 34 tá aí. Na prova que eu tenho na mão aqui, o 34 é a letra A, causa. Tirinha do Garfield, deixa eu ver se ficou boa aqui. Ficou quase boa, né? Pronto, melhorou. Uma palavra de conselho para lidar com a vida. Um donut por dia mantém o mau humor distante. E quanto pior o humor, maior o donut. Pior o humor, piora, maior o humor. Então, você já deu para perceber aqui qual que é a conversa, né? Qual que é a brincadeira aqui. Então, tá aqui, ó. A frase no terceiro painel, terceiro quadrinho, expressa a ideia do quê? A proporção, um crescimento proporcional. Pior o humor, maior o donut. É isso. Qual foi a ideia que ele usou aqui? Comparatives, né? Eu tenho lá na nossa aula de comparatives esse crescimento linear ou inverso, tá? Maior que, ó, better, maior, é um paralelismo que a gente chama. Então, eu respondi aqui 35, 34, 33, 32. Faltou só a primeira. A 33 deu mais trabalho. A 34 foi tranquila. A 35, de certa forma, tranquila. Falta só a 31, que é a ideia geral do texto, que você já sabe qual é a ideia geral do texto aqui. Estamos falando o quê? Do turismo na França, impulsionado pelo programa do Netflix. Porém, eu nunca recomendo você responder uma questão dessa olhando as alternativas. Por quê? A gente sabe que nas alternativas você vai encontrar o quê? Os famosos distratores, que estão lá exatamente para pegar quem não lê o texto, tá? Só que assim, você já resolveu as questões, você já tem uma ideia do que está acontecendo, então você consegue fazer essa leitura de uma maneira mais tranquila. Então, vamos lá no texto. Eu sempre recomendo que você faça primeiro o skimming. O que é o skimming? A técnica de uma leitura superficial. Você vai passando o olho aqui, ó, França, ministro do turismo, regular o fluxo de visitantes. Ela disse que na França, o maior destino turístico do mundo, tem que melhorar isso aí para você, de certa forma, controlar melhor os fluxos de turistas e tudo mais, tá? Próximo parágrafo ela fala... que aí a gente já fez a questão, né? E sempre acontece isso, você vai fazendo a prova e já vai responder no texto. Tem um grande fluxo de turistas, aí deu para ver aqui, ó, tá erodindo os precipícios, né? Precipícios, né? E tá colocando em risco as praias de... Pô, tem que chamar a professora de geografia lá para me explicar, eu esqueci a palavra para cliff no inglês. Em português não é precipício que fala. Vamos pensar em falésia, tá? Mas lá não tem falésia. Falésia é mais... erode mais rápido. Lá é pedra, né? Esqueci o nome disso aqui. Ela também lamenta que a economia local não tem tantos benefícios, apesar das visitas dos turistas, eles ficam poucas horas
No máximo toma um sorvetinho. E o governo anunciou que está tentando lidar com a falta de oferta de hospedagem. Pronto. Então ele fala aqui, ó. Você fez um skimming, você tem uma ideia geral do texto. Ele está destacando que o ministro do Turismo quer promover o turismo na França? Não. O que a gente viu? Vamos dar uma controlada. Esse fluxo aqui não está legal, está muito fluxo. B. Explica o impacto do Covid-19 no turismo na França? Não. Nós estamos no momento pós-Covid. O texto fala sobre outra coisa. C. Informa que tem alternativas escondidas dos turistas. Né? Tem pontos turísticos escondidos. Não falou isso. D. Ajuda as pessoas a entenderem que a França é o maior destino turístico do mundo. Não é por causa disso. E não foi isso que o texto falou. E. Mostra que a França quer lutar contra o overtourismo, o turismo assim excessivo, nas suas atrações mais populares. É exatamente isso. 31, letra E. Qual que é o meu combinado com você quando eu falo de Unesp, Vunesp, Famema, Famerp? As provas da Vunesp, como eu disse, são provas assim bacanas, são provas legais, são provas que você pode confiar. Começa respondendo pelas questões diretas. Coesão e clareza. Pronome, pronome relativo, conjunção. Se você estudou, se você se preparou, você bate o olho e responde essas questões. Na sequência, questões de vocabulário que não apareceram aqui. Quais foram as questões? Questão do do, que é uma conjunção. As, que é outra conjunção. Apareceu uma questão sobre buscar no texto, fazer o scanning, entender que o thanks to era uma relação de causa. Uma tirinha que deu para ler tranquilamente com o uso do comparatives e a ideia geral do texto. Então, assim, o meu combinado com você é de você fazer a prova desse jeito, mas o mais importante é, uma vez que você domina a Vunesp, você responde a prova muito rápido. E na prova da Famema, é uma prova que eu sei que você que quer medicina tem que acertar tudo, o tempo é decisivo aqui. O meu combinado com você não é só você gabaritar a prova, você tem que gabaritar num tempo recorde. E aí a gente faz isso praticando. Como? Vai lá, entra na plataforma, começa a praticar, traz isso. Existe uma expressão de velho, que eu vou falar para vocês, que eu mesmo escutei. O negócio entra na massa do seu sangue. Já ouviu falar dessa expressão? A coisa fica tão natural para você, de tanta frequência com que você praticou, que a coisa acaba funcionando. São 5 passos para você aprender alguma coisa. Eu estou falando desses 5 passos quando as pessoas aprenderam tão rápido a participar, aprenderam tão rápido no meu curso. Assim que eu começar a participar, consegui ter um retorno tão rápido assim. Tá certo? Vou parar por aqui porque a gente tem outras para fazer. Tem mais uma para fazer para você. Já faço logo mais. Até. Tchau, tchau.